Graças a Deus nós damos honra, damos glória, damos louvor. Aleluia, porque o Senhor disse: um bem-aventurado é aquele o qual está na tua casa, aleluia. Bem-aventurado é aquele, aleluia, que dá liberdade ao pé do boi junto à corrente das águas. Oh, bendito, ontem eu estive orando de madrugada, orando pelas irmãs, orando pela igreja, e eu pude ver, aleluia, a glória do Senhor. Oh, eu fui orar para o irmão, a hora que eu entrava no Santo do Santo, o irmão interrompeu a oração e disse: não, e começou a dizer que ninguém podia ouvir, orando bem alto, e eu dizendo: oh Deus, aleluia, oh graças eu te dou, Senhor. Vamos louvar só um louvor agora, e nós vamos já meditar na palavra do Senhor. Oh, aleluia, coloca aquele ali, uma nuvem de glória nesse lugar, aleluia. Oh, se você estiver fraco, você vai ficar forte. Se você estiver caído, você vai se levantar nessa noite, aleluia. Oh, graças te damos, ó Pai. Oh, Deus bendito seja para todo sempre. Oh, vai glorificando a Deus agora. Vai glorificando a Deus, vai glorificando agora. Eita, aleluia. Há uma nuvem de glória aqui neste lugar. Há uma nuvem de glória aqui neste lugar. Vejo a mão de Deus se movendo aqui. O seu Espírito Ele vai derramar. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Ouço muralhas caindo, vejo cadeias se abrindo, os enfermos são sarados, porque Deus está aqui. Oprimidos são libertos, vejo vidas restauradas, porque a nuvem da glória de Deus está nesse lugar. Há uma nuvem de glória que desce. Oh Senhor, obrigado Pai. Há uma nuvem de glória. Obrigado Jesus. Nós somos seus servos, nós só te adoramos. Eu vejo a mão de Deus. O seu Espírito Ele vai derramar. Há uma nuvem de glória que nesse lugar. Ouço muralhas caindo, vejo cadeias se abrindo, os enfermos são sarados, porque Deus está aqui. Oprimidos são libertos, vejo vidas restauradas, porque a nuvem da glória de Deus está nesse lugar. Há uma nuvem de glória aqui. Oh, aleluia. Há uma nuvem de glória aqui neste lugar. Vejo a mão de Deus se movendo, o seu Espírito Ele vai derramar. Há uma nuvem de glória aqui neste lugar. Vejo a mão de Deus se movendo aqui, seu Espírito Ele vai derramar. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar.
aqui neste lugar. Há uma nuvem de glória aqui neste lugar. Oh, Jesus. Oh, obrigado, Senhor, nessa noite. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Nós oramos quase, aleluia, uma hora, né, de oração. Começamos 7h25 e fomos até agora às 19, quase 8, né? Agora e meia. Então é um pouco para que a gente, né, se enche de Deus. Por quê? Porque é casa de oração. E muitas pessoas falam, eu vou na igreja, tem pouca gente na igreja. Mas você veio orar como sacerdote de Deus. E veio dar culto ao seu Deus, amém, irmão? Porque esse é o papel da igreja. Pastor, mas muitos não vêm por isso, aquilo. Se o trabalho, se é a faculdade, se é a escola, se muitas coisas entrou na vida da pessoa e há tempo de me fazer isso, amém. Mas eu, como sacerdote, como servo de Deus, eu não vou deixar, aleluia, de fazer adorações, aleluia, e de queimar incenso na casa do Senhor, aleluia. Porque fazendo assim eu cumpro o ministério de Cristo, amém. Por isso nós vamos abrir agora a nossa Bíblia, aleluia, lá em 1 Coríntios, aleluia, capítulo 15, aleluia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo, glória ao nome do Senhor. Capítulo 15, versículo 20. Oh, glória a Deus. Oh, vamos ler o 19, né? O 15 e 19, né? Depois nós vamos para o 20. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele estava dizendo para mim, olha, o que você tem que olhar e observar e atentar, aleluia, é para mim. Porque se eu ficar olhando para um, ficar olhando para outro, os tipos de crente, o tipo de coisas que acontecem, e deixar, aleluia, isso me abalar, o que vai acontecer? Eu não verei a alva. Porque as pessoas que estão à nossa volta, ou que pretendem estar nas igrejas, ou as pregações que vêm nos últimos dias, são tudo coisas que está previsto na palavra. Os falsos obreiros, os falsos profetas, as doenças, as enfermidades, peste, terremoto. Então, todo tipo de coisa está acontecendo, amém, irmão? Aqueles que, aleluia, deixam de estar nos cultos de oração da igreja, esfriamento, muitos ficando, aleluia, às vezes passivo, aleluia, de engano. Então, Paulo escreveu no 1 Coríntios 15, versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes, aleluia, de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. E quando Ele entregar o reino de Deus e o Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos teus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente excluiu aquele que tudo lhe subordinou. E quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em tudo, em todos. Aleluia!
Então você vê que Paulo dando uma declaração sobre como a vida cristã, ela tem um significado muito mais além do que nós estamos pensando aqui na terra, ou muitos querem viver aqui na terra. Porque certamente as pessoas não se preocupam muito de o que foi proposto para a igreja e o que está escrito na palavra que vai acontecer, aleluia, por um plano de Jesus para a sua igreja. Certamente a sua igreja, ela será tomada pelo poder da glória de Deus, pelo poder do Espírito vivificador de Deus, porque foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu e tragou a morte para que a igreja tivesse vida e vida em Deus. Certamente em Coríntios capítulo 4, ali, Colossenses, a Bíblia fala que nós estamos mortos com Cristo ressuscitado. Então não devemos mais viver para nós mesmos, mas devemos viver pela fé no Filho de Deus, aleluia. E muitas vezes a gente imita esse poder da ressurreição que está em Cristo Jesus para a sua igreja. E certamente vai cumprir isso, porque o Senhor colocará todo sujeito debaixo dos seus pés. E certamente até a morte, o diabo, todos serão derrotados naquele dia. Então a gente contenta, às vezes, com coisas materiais, com um carro novo, com uma casa nova, que não há nenhum pecado nisso. Mas muitas vezes a gente não olha no dia, aleluia, da ressurreição da igreja. O dia que a igreja vai triunfar em glória, em poder, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos e seremos, aleluia, eterno. E muitas vezes receberão um corpo de glória, corpo transformado, corpo, aleluia, como o próprio Cristo recebeu, corpo glorificado. E muitas vezes a gente não se preocupa em buscar essa glória, essa vida de Deus em nós, para que sejamos vivificados pelo Espírito de Deus dentro de nós e preparando, aleluia, nosso homem interior, a nossa vida com Deus, aleluia, para que um dia, com o nosso corpo se desfazer, nós descemos à sepultura, seremos revestidos de um corpo de glória. Ou se a trombeta tocar, amém, no céu, a gente seremos, no piscar de olho, transformado, aleluia, em glória, do poder de Deus. Então muitas vezes a gente não busca esse revestimento, o qual Deus quer dar à sua igreja, o revestimento de um corpo de glória, um corpo glorificado, um corpo como Cristo tem, como os anjos do céu, aleluia. E muitas vezes a gente se preocupa tanto e a gente vai esquecendo, aleluia, que o propósito de Deus, aleluia, é a igreja ser levada para o céu, amém, junto com Ele. E por isso Cristo morreu, por isso que Ele foi na cruz. E hoje muitas pessoas pensam que a cruz de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo é só para que as pessoas tenham a cura, que as pessoas tenham pão, que as pessoas tenham na vida uma vida boa, uma vida regada, uma vida ao qual, aleluia, é só nessa terra. E certamente isso não é nada por aquilo que Deus, aleluia, fará conosco em pessoa. Porque Ele vai fazer nós ser transformados, aleluia, em glória, como Ele também foi. E por isso Paulo continua dizendo, agora, no versículo 29, de outra maneira que farão os que batizam por causa dos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa dele? E porque também nós expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. E eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outro, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo estava dizendo, então se vê o batismo, e até outros usam, o batismo em religiões em nome de outras pessoas, mas o batismo sempre simbolizando, aleluia, a morte, aleluia, e a ressurreição, amém, do crente, do ser humano, com a vida com Deus, uma vida cristã. E certamente, aleluia, se somos batizados, e se temos perseguições, muito sofrimento, às vezes, muitas coisas que acontecem, aleluia, temos que, aleluia, fazer valer a pena.
Porque certamente o fim da minha história, o fim da sua história, da igreja de Deus, será triunfante, amém? Será gloriosa. Será uma igreja que ela foi ferida, que ela foi machucada, que ela foi atacada, ela foi bombardeada, e todas as coisas, aleluia, fizeram que a igreja, aleluia, tivesse padecimento na terra. Mas isso é, aleluia, o que não impede nós de prosseguirmos, amém? Porque sabemos que lá na frente, quando Cristo se manifestar, a glória de Deus se manifestar, aleluia, está preparado para nós a grande e tamanha salvação que Deus preparou desde a fundação do mundo, e levará a sua igreja gloriosa para Ele, e nós, aleluia, seremos cheios, aleluia, do poder de Deus, e seremos eternos, aleluia, como Ele é eterno. E às vezes a gente, por ser atacado, bombardeado, ou por tantas dificuldades ou limitações na terra, a gente quer desistir. E muitas vezes a gente se deixa se levar por palavras, por pessoas, por coisas, por momentos que nós passamos. E certamente todo crente focado em Deus, que sabe do propósito de Deus, da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, para dar a eternidade à sua igreja, para lavar ela, para remir ela, para tragar a morte, aleluia, que se chama Satanás. A igreja agora, aleluia, tem todo o céu aberto para ela, e ela precisa perseverar, ela precisa acreditar, ela não pode esmorecer, ela não pode parar, porque certamente Cristo em nós, esperança da glória, aleluia. E é isso que Paulo estava dizendo, que é um privilégio seu essa noite, é um privilégio meu essa noite, porque Jesus pode te encher mais ainda do que você está cheio. E quanto mais você é cheio, mais você é vivificado. E quanto mais você é vivificado e você é transformado de dentro para fora, mais próximo do céu, do trono de Deus, da vida eterna você está. E essa vida que nós levamos aqui, ela vai ter um tempo. Só que nós esperamos uma glória que vai se revelar em nós, através da própria palavra que é prometida por Deus. Então Paulo estava dizendo, vocês, aleluia, tem que entender, se não havesse ressurreição, se não havesse a ressurreição de Cristo pela igreja, seria vão a nossa fé, a pregação da palavra, está tudo escrito no texto, só para resumir, então seria em vão. Então a gente às vezes serve a Deus, ou alguém serve a Deus, não no meu caso, mas às vezes é o materialismo, né? Muitas vezes é por aquilo que Deus pode nos dar em material, mas o mais importante, que é a glória eterna, é a vida eterna, é a coroa da vida, aleluia, que vamos receber um corpo glorificado, aleluia, um corpo revestido de Deus. Então por isso não podemos deixar que ninguém influencie na sua vida espiritual, na sua fé, na sua vida de acreditar, aleluia, que a promessa de Deus é verdadeira, a vida eterna é verdadeira, e você um dia estará lá, aleluia, para sempre. Então por isso que ele diz no 32, se como homem lutei em Efésio, com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, como os bêbados, que amanhã morreremos, comemos, bebamos e amanhã morreremos. Então você vê, então Paulo está escrevendo aos Coríntios, e agora a nós, que adianta você comer, beber, amanhã você vai morrer, e daí acabou tudo. Certamente não é isso que a igreja deve estar vivendo, não é? Porque o comer ou beber faz parte, mas não é isso, aleluia, que nós, aleluia, devemos estar focados, aleluia, porque senão nós seremos, aleluia, fracos, não teremos nada mais, aleluia, do que uma vida comum, como todos têm. Então para que enfrentar luta, tempestade, perseguição, batalha, as coisas, aleluia, por causa do nome de Jesus?
Muitas vezes deixar o trabalho, às vezes deixar até estar ganhando dinheiro, às vezes deixar o namoro, deixar tantas coisas, aleluia. Para quê? Para estar na igreja, para ser o pregador da palavra, para ser um missionário, missionária, uma mulher de Deus, homem de Deus. Mas certamente, irmão, isso, aleluia, Paulo está esclarecendo que isso, aleluia, não teria sentido nenhum. Não teria sentido nós estar no culto todo dia e nós vivemos comendo e bebendo. Depois chegou a idade, uma hora ou outra nós morremos, porque a Bíblia diz, como todo ser humano, descemos a sepultura e aí foi o fim, daí em diante acabou. Porque muitos dizem, né? Morreu, acabou. E nós não, nós sabemos que não. Então vale a pena, aleluia, você lutar, você enfrentar o pecado, enfrentar até as próprias vontades carnais, a luta que é a guerra, que a Bíblia diz, espirituais contra nós, para nós alcançarmos, aleluia, a meta, aleluia, porque a meta é a eternidade, é o corpo de glória que Deus promete, aleluia, para a sua igreja. Então nós não corremos a carreira à toa. E nem tão pouco passamos às vezes momentos difíceis e muitas vezes até situações, amém, de constrangimento por sermos cristãos, por professarmos o nome de Jesus. E certamente pessoas riem, já vai para a igreja de novo, você é um fanático. E muitas vezes as pessoas estão indo para o santo e estão vindo para a igreja. As pessoas estão indo passear para a praia e você está vindo para a igreja. Às vezes as pessoas estão se divertindo para todo lado, mas você está na igreja, você está orando, lendo a palavra, você está dando crédito à palavra, está crendo, aleluia, porque você sabe que aqui é tudo passageiro, logo tudo passa, mas a palavra do Senhor não passará, a promessa de Deus não passará. E quando chegar o tempo da morte carnal, que vai acontecer na mesma hora, o poder vivificante de glória do Espírito Santo te revestirá, aleluia, com a glória de Jesus, aleluia. Então por isso que ele diz: que adianta você vir do trabalho com dor, às vezes você vem, às vezes deixou lá, às vezes com tanto problema, para estar aqui todos os dias, às vezes aquele dia de chuva, às vezes vem sem comer, às vezes vem gente na família criticando, às vezes as pessoas, amigos, passando de carro, jogando bola, fazendo tantas coisas, ainda tirando sal da sua cara, muitas vezes buzina o carro. Eu já passei por tudo isso. Aí não, e desprezando você, cadê a sua família? Às vezes você perseguido, a família não quer nem se relacionar mais com você, as pessoas não querem nem ver a sua cara, Luna, porque certamente vai separando, porque a Bíblia diz, Jesus disse, que quando nós pegamos nossa cruz e seguimos a Deus, nós devemos, aleluia, aborrecer, aleluia, muitas vezes a nossa própria vida e às vezes a nossa própria família. Então isso faz parte do reino. Mas quando nós chegamos e começamos a ver que nós não devemos deixar se levar, aleluia, por coisas terrenas, ou coisas que a nossa carne ela deseja, ou até mesmo o mundo oferece, as coisas que estão na terra, porque certamente a gente poderemos perder, aleluia, o dia mais importante para nós, que é o poder da ressurreição de Cristo, aleluia. Por isso que ele diz no versículo 3, então vale a pena morrer pela palavra, perseguir, prosseguir para o alvo, ser um cristão verdadeiro, aleluia. E no versículo 33 ele diz, não vos enganei, mas as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai a vossa sobriedade como justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Então você viu? Então a falta de conhecimento de Deus, ou de referência a Deus, de uma vida dedicada, leva aquela pessoa a se corromper, amém, irmão? Porque certamente ele vai por palavras humanas, palavras persuasivas, pessoas que chegam até ele e tentam desanimá-lo, tirar ele da visão. Outros
propósitos que vão entrando dia após dia, e ele vai saindo, aleluia, e daquilo que ele deveria estar sempre, colocando o seu corpo, aleluia, com desgaste, morrendo, muitas vezes sofrendo, muitas vezes, aleluia, perseguido, muitas vezes enfrentando perigo, que nem Paulo falou, feras, mas certamente, aleluia, é para uma causa justa, é para uma ressurreição eterna, é para uma vida eterna para com Jesus Cristo. Então por isso, aleluia, a falta de conhecimento, a perversão da igreja faz que ela perde a sua salvação, que ela perda o revestimento, o poder de Deus manifestado na vida do cristão, aleluia. E se alguém está tentando te desanimar, se alguma coisa está tentando tirar você, algum problema, alguma coisa, ou um espírito que não seja de Deus, aleluia, diga a ele, aleluia, que você vale a pena viver uma vida o qual Deus preparou para você, uma vida de compromisso, uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida dedicada ao reino de Deus, às vontades de Deus, porque um dia você vai experimentar o poder de Deus, o poder da ressurreição, aleluia. E por isso você está aqui hoje. Você não sabe a dor que eu estou. Você não sabe como é que eu entrei aqui. Mas vale a pena, irmão. Porque certamente o que Cristo tem para a sua igreja de mais importante e mais significado da morte, o que foi? A ressurreição eterna para a sua igreja. A morte de Cristo, ela pode ajudar a cura, ela pode trazer a prosperidade, tudo também faz parte, mas a morte de Cristo foi para transformar a sua igreja. Ela vai remir, purificar, santificar ela, para viver diante dele, porque um dia ele quer que essa igreja esteja na eternidade com ele. A Bíblia chama os remidos de Deus, aonde haverá essa igreja do Senhor, glorificando a Deus em glória, aonde haverá a igreja cantando um grande coral, aonde haverá o cântico do Cordeiro, aonde haverá o cântico de Moisés. E a Bíblia diz que naquele dia os anjos calarão para ouvir os remidos, a noiva do Cordeiro cantar no dia da borda do Cordeiro. Então certamente é um casamento com Deus, a borda do Cordeiro, que está tudo sendo preparado para que nós estejamos naquele dia. Então nada mais importa eu aqui na terra, algumas coisas, a não ser o que a gente fazemos, porque temos os compromissos de pagar o imposto, de pagar as contas, somos ser humano, então vivemos aqui na terra e temos nosso momento de trabalho, nosso momento de fazermos as coisas, mas não podemos esquecer que existe um Deus, que existe uma promessa, que existe uma salvação eterna, e nós não podemos descuidar da nossa vida com Deus, porque poderemos perder esse momento, aleluia, o qual Deus preparou, aleluia, para a sua igreja. E por isso Paulo escreveu: os maus conversações corrompem os bons costumes. Então uma conversa qualquer no sua orelha, um assopro maligno, ou talvez uma mensagem da sua carne, pode fazer que você perca o dia do Senhor. Então ele disse: olha, eu enfrentei fera, enfrentei perigos e todas essas coisas, para que somente aqui na terra eu tenha um carro, tenha um dinheiro, e tenha uma vida curada, uma panela cheia. Não, aleluia, não foi para isso. Simplesmente eu enfrentei todas essas coisas e vivo o Evangelho de Cristo, com o qual eu estou implantando em vós, porque ele estava lá para colocar essa mensagem que era de Cristo para eles, para dizer para ele: não vai atrás de conversa fiada, não fica na conversa de ninguém, o que certamente ninguém pode te enganar, porque um dia Jesus, aleluia, vai revestir a igreja de um corpo de glória, de um corpo eterno, e será para sempre, aleluia. Então por isso que ele diz, continuando agora, capítulo 15, versículo 35: mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, o que semeia, nasce-se primeiro, não morre? E quando semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão,
quanto de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprove, e dá-se cada um da semente o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrenos, e sem dúvida, uma é a glória celestial e uma é outra dos terrestres. Então você viu que ele estava explicando, como que vai ser, como que acontece? Através da nossa dedicação, da nossa vida com Deus, uma entrega que temos, da nossa vida carnal, da vida das concupiscências carnais, do pecado, da carne, da curva, ou da blasfêmia, ou da idolatria, ou da ira, ou qualquer da bebedice, das coisas ao qual, aleluia, faz que nós não herdemos o reino de Deus. A prostituição, a lascívia, até mesmo da incredulidade. Então hoje você pode, aleluia, saber que esse corpo meu, esse corpo seu, é como uma semente. Amém, irmão? Para ela nascer, você tem que enterrá-la. E parece que a semente seca e ela morre. E quando você menos espera, ela gera, aleluia, vida. Esse tempo atrás eu estava com coisa daquela de gengibre, e até a Maria está com essa mania, mas agora ela parou, porque eu fui lá, cortei tudo o gengibre, fiz chá, algumas eu mastio por causa da garganta. Ela põe lá, parece que a gengibre está até quase seca, mas depois vai saindo um galho, né, verde. Você fala, mas nossa, ficou até na geladeira, e parece que morreu o gengibre. E ela põe em cima de um perigo, ela só pega o ar, e o ar faz ela criar vida e gera uma flor nela. É uma folha que vai saindo nela, que ela sobe enroladinha. Então Paulo estava dizendo que é assim que acontece. Conforme você vai morrendo a cada dia, vai se entregando, matando os desejos da sua carne, a sua vida cotidiana, aleluia, como morrendo a cada dia, de repente, quando chegar o tempo, você terá agora, aleluia, uma nova vida, uma vida agora glorificada, aleluia, por Deus. Porque todos, aleluia, recebem um tipo de corpo, aleluia. E você, aleluia, vai receber um corpo celestial, aleluia, como o corpo dos anjos. Alguém chegou em Jesus e falou: Senhor, eu tive 2 esposas e uma morreu, agora casei com a terceira, e o que eu faço? Quando eu chegar lá no céu? Aí Jesus disse: vocês não conhecem a Escritura, errais não conhecendo a Escritura e o poder de Deus. E Jesus diz: lá no céu não se casa e não se dará em casamento, porque todos serão como anjos do céu. Então Paulo estava descrevendo repetidamente, aleluia, como é natural. É um homem carnal que entregou sua vida, morrendo a cada dia, até o ponto que chegou a morte, que me foi enterrado, mas de repente a alma e o espírito é revestido de glória, aleluia, com um corpo celestial. Então você receberá um novo corpo, que é chamado corpo celestial, o corpo de glória. E ele então começou a explicar que cada um, como Adão, teve a sua morte. E Jesus foi o segundo Adão. E Jesus, que aconteceu? O primeiro Adão, aleluia, também, aleluia, receberia também esse corpo. Só que Jesus foi o primeiro que ressuscitou entre os mortos para dar à igreja a vida eterna. E certamente Cristo foi o segundo Adão que não falhou. E na sua ressurreição, ele demonstrou à igreja e demonstrou a todos aqueles que creram neles, os discípulos, aqueles que o vieram seguir, o que vieram crer na sua palavra, até o próprio Paulo que veio pregar, encontrou com ele ressuscitado, ele disse: nós viemos o Senhor, nós vimos Cristo ressuscitado. Então Pedro e todos eles tinham testemunho. Agora, no mundo que nós vivemos ultimamente, as pessoas não estão conseguindo acreditar nesse poder da ressurreição.
Porque as pessoas vivem, aleluia, deixando ser levado por uma vida, aleluia, totalmente fora da vida cristã. E certamente sem esquecer que ele será enganado com palavras, ele será enganado com coisas aparentes, e chega uma hora, aleluia, ele perde isso, o qual foi com o qual Cristo fez uma demonstração. Passou 3 dias na tumba, e depois de 3 dias ele ressuscitou um corpo de glória. Em Atos 1:11, ele apareceu lá aos discípulos, e todos eles viram ele agora subindo para o Pai, num corpo de glória, e eles disseram, os anjos olhavam para cima, e os homens diziam, e o anjo dizia, varão Galileus, por que está olhando para cima? Esse mesmo Jesus que você vê subindo, um dia vai descer. E Jesus estava o quê? Num corpo de glória. Quando ele citou, ele foi até Maria Madalena e disse, Marias, não toque em mim, porque eu ainda não fui para o meu Pai. E ele passou pela parede, e ele comeu peixe com os discípulos, e ele estava o quê? Um corpo ressuscitado, um corpo de glória, um corpo celestial. Aleluia. Quem está compreendendo, diga graças a Deus. Então é isso que a igreja, aleluia, muitas vezes não está vivendo para isso. E se a pessoa não nascer de novo, se a pessoa não morrer para este mundo, para a carne, para todas as coisas que essa vida pode fazer ele prisioneiro, ou pode fazer ele afastado desse propósito, dessa vida eterna, ele perde. Porque aí ele acaba vivendo uma vida na carne, uma vida ao qual ele não morre a natureza carnal, e ele acaba, aleluia, morrendo em pecado. Porque cada vez que nós vamos se entregando e vamos, a nossa natureza humana vai morrendo, e nós vamos sendo transformados em glória, a imagem sobre Cristo, que está escrito em Coríntios capítulo 3, você vê que ele diz que nós seremos transformados em glória, a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então por isso você vem aqui. Porque nesta noite você pode receber mais da parte de Deus, amém? Ele pode te dar mais fortalecimento e mais convicção, aleluia, da glória que está revelada para você, do poder que Ele quer fazer no seu corpo, na sua vida, aleluia, na minha vida. Então por isso que Ele diz, no versículo 42, pois assim também a ressurreição dos mortos semeia o corpo de corrupção e ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra e ressuscita em glória, semeia em fraqueza e ressuscita em poder, semeia o corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. E se é corpo natural, também é corpo espiritual. Então você viu que a morte do ser humano, ela é prevista, ela vai, porque ao pó ele veio, ao pó ele retornará, e o Espírito que Deus deu, ele voltará para Deus. Mas quando Cristo ressuscitou, Ele deu um exemplo que é e como funciona o poder de Deus na vida do ser humano. Certamente ele morre, aleluia, com uma carne fraca, com uma carne limitada, como uma pessoa que não tem valor nenhum, como fosse um animal. Porque certamente o homem, ele tem a parte de Deus e ele tem a parte da terra. Por isso que ele tem que ir para a terra, porque foi a terra que gerou ele. Então a terra quer de volta. E o Espírito que Deus deu, aí Deus quer levar para ele, porque nós somos envolvidos terra, que vem da terra, e do céu. Então a terra que é o corpo que é dela, que dela é enviada. E Deus quer o Espírito de volta para ele. Mas quando nós morremos com Cristo, nosso corpo vai à terra, mas existe agora um corpo formado por Deus espiritual para nós, porque a promessa de Deus é que quando descemos a carne corrupta, a carne fraca, ao pó, seremos ressuscitados, pelo poder da ressurreição de Cristo. E certamente teremos um corpo espiritual. Estão compreendendo?
E Paulo então deu mais a descrição, que assim como os animais têm as suas asas, que tem o seu corpo com suas penas, assim cada um deles tem uma cobertura. Que meu papagaio que caiu uma pena hoje, né? Ele olhou para mim e viu a pena dele caindo. Então você viu, cada um deles tem uma perca, assim eles têm seus corpos, amém, aleluia, coberto. Assim nós teremos também o nosso corpo com revestimento de glória do poder de Deus, aleluia. Então por isso que nós estamos aqui na igreja, porque certamente Jesus tragou o diabo, tragou a morte, com o poder da ressurreição para dar à igreja a vida eterna. Mas a igreja precisa se entregar, precisa se render. A igreja não pode deixar de lançar o seu corpo sempre como um sacrifício vivo, sempre remindo, pedindo perdão, sempre colocando, aleluia, na presença de Deus para ser santificado os olhos, a boca, o espírito, a alma, tudo em nós, aleluia, para que no dia do Senhor, no dia da nossa morte, aleluia, sejamos, aleluia, tomados pelo poder de glória, aleluia. Porque certamente morreu, desceu a sepultura, ali a carne fraca, a carne corrupta, a carne que não suporta, mas sendo crente, sendo igreja, sendo servo de Deus, sendo filho de Deus, que vive para Deus, ele tomará com o poder de glória e vai revestir em nós, aleluia, de um corpo celestial, como se fosse um corpo de anjo. Por isso que Paulo continua dizendo, versículo 40, vamos ler o 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Você tem uma aparência agora, terrena. Eles olham, eles conhecem você por quê? Por causa do seu rosto. Ainda mais você que fica lá no Facebook toda hora expondo lá um sorriso, fazendo biquinho. Amém? Então, todo mundo conhece você, aleluia, pelo seu rosto que você tem humano e pela sua aparência humana. E certamente você tem um formato, uns são mais bonitos, outros são mais careca, outros cabeludos, outros olhos grandes, outros narisudos, amém? Outros têm a boca grande, outros têm a boca menor, outros têm os lábios carnudos, outros têm os lábios menores, secos, aleluia, para ser boca de barro. Só que nós, aleluia, conhecemos a pessoa assim. Então certamente é isso que Paulo estava dizendo. Mas quando você for revestido do poder da ressurreição, da glória de Deus, você vai ter a aparência como anjo do céu, uma aparência celestial, aleluia. E se você ressuscitar com a aparência celestial, com o corpo de glória, todas aquelas pessoas não vão te conhecer, amém, irmão? Vão conhecer simplesmente a sua voz. Você não vê que quando Jesus apareceu, Apocalipse 1, para João na ilha de Pádio, e João viu ele, e os olhos dele eram o quê? Como chama de fogo. Você vê, diz que na boca dele havia uma espada, corpo de glória, e havia nele o cinturão que era de sacerdote, dizendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O pé dele era o que? Como metal polido, e o cabelo dele era branco como a lã. Aquele era o corpo de Jesus, era o corpo de glória, aleluia, do servo da igreja de Deus. Então todos serão, aleluia, como anjos do céu, com cabelos brancos, aleluia, com vestes brancas, aleluia, os olhos estão saindo fogo, a boca com a palavra de Deus de adoração, aleluia. Todos eles que é sacerdote terão seu cinto, a Bíblia diz que eles receberão também coroa, aleluia, nas suas cabeças, aleluia. Isso será um ser celestial. Será, aleluia. Você imagina um anjo descer aqui agora, um querubim, por exemplo. Certamente são os serafins. E ele vinha aqui como fosse uma tocha de fogo. Porque certamente serafins são o quê? Anjos que ardem fogo. Você vê que Isaías, quando ele estava no altar de Deus, que ele olhou, o que ele viu? Ele viu um anjo com atenaz, um serafim, tirando fogo. Você imagina, os olhos dele já tinha visto o trono. Agora ele viu anjos cantando, que são, aleluia, os arcanjos, os querubins, dizendo santo, 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 porque é eles que carregam o trono de Deus.
e embaixo os serafins ardendo em fogo, aleluia, e toda a comitiva de Deus, e de repente um veio voando para o lado dele, irmão. Você imagina, você vê aquela brasa vindo em direção a você, um anjo com um corpo de fogo. Aí lembra que eles são anjos de fogo, e veio com tudo e prá na boca dele com um tenaz. Ele diz: ai de mim, estou perdido, porque meus olhos viu o Senhor dos Exércitos. E o anjo veio com uma brasa de fogo e tocou nos meus lábios e diz: eis que o teu pecado está perdoado. Quer dizer, ele matou a carne de Isaías ali, matou, aleluia, o pecado da boca, o pecado da língua, e já foi purificando Isaías. Então você vê Isaías como ser humano, a terra já recebia de Deus, amém? A purificação, quando ele estava orando, quando ele via, quando o anjo vinha com brasa, quando via o fogo do altar, quando via a palavra de Deus. Então Isaías, aleluia, diz: eis-me aqui, envia a mim, Senhor, aleluia. Porque Isaías, aleluia, agora tinha intimidade com o céu, e ele viu o Filho de Deus, aleluia, há 700, 800 anos atrás, ele viu o nascimento de Jesus, aleluia. Então a comunhão com Deus leva você, aleluia, a ter visões de Deus, visão dos céus, aleluia, a você ter profecias de Deus, aleluia. E por isso Paulo está dizendo: você vai ser transformado, vai ser glorificado, aleluia, a imagem celestial, aleluia, irmão. Essa aparência que nós temos aqui, nós não teremos mais. Você não será desse jeito, com esse bigode achatado, ai, com esse corpo de violão, ai, talvez com essa barriga de tanquinho, ai, com esses olhos de jabuticaba, o verde, o azul, como a cor do céu. Você será, aleluia, com fogo, aleluia, com poder, aleluia, com glória, e será de vestes brancas, como os anjos do céu, aleluia. Então é diferente. Aí versículo 50: isto vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar os que vos digo. O ministério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta. E a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Os incorruptíveis nos seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, eis que o mortal se revestirá de imortalidade, que é a vida eterna. Então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, a morte é a tua vitória. Onde está a morte, o teu agrilhão. O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é bem. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme na batalha, simples e abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, aleluia. Então, por isso, a dedicação, a vida cristã, ela pode ser a ressurreição quando você morrer, e você pode receber como de glória quando você desce a sepultura. Você morreu, viveu para Deus, agora Deus enche você de poder, com o Espírito vivificante, com o corpo celestial. Aí você sobe para o seio de Abraão, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que quem morre em Cristo vai para o seio de Abraão, e lá ele recebe vestiduras brancas. Então o que vai acontecer com a igreja? Que a igreja pode estar nesses dias, porque estamos perto do arrebatamento, a igreja pode ser tomada com poder de glória, e ela pode subir no corpo celestial. Às vezes nós estamos ainda no corpo em corrupção, o corpo fraco, o corpo com defeito, às vezes o corpo doente. Mas de repente, se Jesus parar lá, a trombeta tocar, o anjo tocar, lá no céu, ali na mesma hora, aquele corpo da gente já é tomado por esse poder de glória, aleluia. Agora, Jesus prometeu vir arrebatar a igreja.
Então muitos estão morrendo, muitos estão descendo a sepultura antes do arrebatamento. Isso pode acontecer, mas pode acontecer que Jesus pode voltar esta noite, e se você segue fielmente, se você está na presença dele, se você está dedicado, você, aleluia, é revestido, aleluia, do Senhor Jesus, do Espírito de glória, daquele que diz: aonde está a morte? Aonde está o seu agrilhão? Tragado foi a morte pela vitória. Aí a morte queria tragar Jesus, matou, crucificou, surrou o corpo dele, pregou na cruz do Calvário, bateram, jogaram a lança no seu corpo, saiu até a água do seu corpo, e todos disseram: verdadeiramente é o Filho de Deus. Você viu que o céu se moveu, a Bíblia diz que da narina de Deus saiu fumaça, e ele montou um querubim e voou sobre as faces da terra. Houve treva e houve escuridão, mas quando Jesus deu um brado: Pai, entrega o meu espírito, a Bíblia diz que em Jerusalém todos os corpos dos santos que estavam lá escondidos, mortos debaixo da terra, se levantaram e saíram correndo, aleluia, pela cidade, aleluia, pelo poder da ressurreição. Então é isso que Jesus falou em João 5. Evangelho de João 5, Jesus disse: não se maravilhais por isso. Há tempo que todos se maravilharão por isso. Os que tiverem feito bem, aleluia, serão para a condenação. Mas todos aqueles que fizerem o bem no Senhor, a vida de Deus, serão ressuscitados para a vida eterna. Então em João 5 ele diz: não se maravilhais disso. Quer dizer, as pessoas se maravilham aqui dos milagres, se maravilham das providências, se maravilham do carro novo, se maravilham da casa boa, da beleza que tem. Só que ele estava explicando, Jesus, que não é para se maravilhar disso, porque um dia todos ouvirão a voz do Filho do Homem. Abre lá em Evangelho de João para você ver, para não ficar nas minhas palavras, e nós encerramos. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 5. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Capítulo 5, versículo 28. Aí Jesus explicou: olha, não vos maravilhais disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão sua voz e sairão. Está vendo? 29. E os que tiverem feito bem para a ressurreição, o que Paulo estava dizendo, da vida eterna. E os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então aqueles que morreram sem Deus, sem a vida de Deus, vai para onde? Vai para o lugar de tormento. O corpo dele não recebe essa glória, mas sim o anjo, aleluia, pega ele de escuridão, de treva, porque ele é treva, então as trevas levam para baixo e para a escuridão. E aqueles que é de Deus, o anjo toma ele de glória, com o poder de Deus, ele é revestido do corpo celestial e vai para o trono de Deus. Olha a diferença. Então Jesus falou: haverá tempo que todos ouvirão, e todos que ouvirem a voz dele ressuscitarão. E aqueles que tiverem feito bem estará para a vida eterna, para sempre com Deus. Mas aqueles que tiverem feito mal, que não serviu a Deus, que não honrou a Deus, que não deu sua vida para Deus, não entregou, aleluia, para Deus lavar, remir, verificar, e não viveu, aleluia, a santificação de Deus, na preparação do novo corpo de glória, aleluia, vai para a condenação. Então por isso é perigoso, porque todos ouvirão. Você sabia que até os corpos que tiveram nos mares, em todo lugar, o dia que Deus falar, todos vão se colocar de pé. Peças com o corpo que já decompôs, tudo vai se ajuntar e vai se apresentar diante do trono. E certamente os que receberam a vida de Deus, Jesus como Salvador, o corpo de glória, esses não haverá julgamento para ele. Porque eles têm um advogado, eles têm, aleluia, a promessa do Pai que eles seriam, aleluia, livres da condenação. Romanos 8, é uma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus, aleluia, que anda segundo o Espírito, que anda vivendo para Deus, deixando, aleluia, todas as coisas
para dar a sua vida por completo, para que no dia de Deus, ou seja, no arrebatamento, ou quando ele morrer, um poder sobrenatural de glória, o corpo celestial toma ele, aleluia. E por isso não é em vão vir na igreja. Por isso que não é em vão trabalhar, não é em vão cantar louvor, não é em vão visitar, não é em vão evangelizar, não é em vão renunciar muitas coisas, porque um dia o Senhor dará a coroa da vida eterna. Tiago escreveu, tenha por motivo no capítulo 1, por passar por várias provações, sabendo que as suas provações, aleluia, você, aleluia, depois de ser aprovado, receberá a coroa da glória, aleluia, e da vida de Deus. Então o crente aprovado a tentação vem, o desânimo vem. Agora não podemos jogar a nossa vida espiritual fora por causa de conversinha, por causa de orgia, por causa de coisa dessa terra. Por exemplo, eu vou trabalhar e não vou vir na igreja. Eu vou só cuidar da minha vida e não venho orar. Eu vou cuidar da minha vida e não vive nada para Deus. E aí não faz a sua vida espiritual, não deixa a transformação que Deus faz no corpo dele para o dia que ele morrer. E se ele voltar, ele fica aí também. Então ele pode, quando morrer, não ter salvação, ou se Jesus voltar, que também ele pode voltar, que tem a promessa do arrebatamento, ele não vai ser arrebatado por Deus. Então por isso, irmão, é muito perigoso. Abre sua Bíblia em Lucas. Nós temos que encerrar em nome de Jesus, né? Que Deus já falou. Lucas, capítulo 22. Deixa eu ver se é 21, 22. Aqui nós falamos sobre preparação e sobre escatologia, a vinda de Jesus. Então, certamente, a irmã está ali agora. Se ele voltar agora, irmã, sabe o que acontece com a senhora? No piscar de olho, entra um corpo de glória e a senhora sobe para o Pai. Aleluia. Agora, se a senhora vir falecer um dia, porque nós vamos, né? Descer a terra, a hora que é só descer, nós vamos lá, o pastor ora, tudo, mas ali a senhora já não está mais aquele corpo que foi lá para a terra. Ali o espiritual, o celestial é tomado e a senhora já vai para o trono de Deus, aleluia. E lá vai ficar com vestiduras brancas descansando. Amém? Olha a diferença, né? E o outro que não tem Deus, não viveu para Deus, não teve uma vida cristã com Deus, ele não vigiou, ele vai o quê? Descer para a escuridão, aonde há tormento. Então por isso é muito sério. Então por isso Paulo falou, não deixe as mal conversação, não deixe as pessoas te enganarem, não deixe o humano te enganar, aleluia. Creia na palavra, creia na promessa, viva para Deus, faça tudo o que você puder fazer aqui na terra para Deus, entregue a sua vida, porque vai ser recompensado com um corpo eterno, um corpo de glória. Então por isso 21, versículo 34, ele diz, acautelai-vos por vós mesmos, acautelais por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, está vendo? Das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentina, aleluia, sobre vós repentinamente, como um laço. Quer dizer, você ficar preso nessas coisas. Vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem, aleluia, de suceder, estar em pé na presença do Filho de Deus. Então você viu que aqui o próprio Jesus falando no meio deles, deixando a mensagem que Lucas escreveu, que nós não devemos ficar envolvidos, embriagados com as coisas desta vida, que isso é laço que prende a nossa vida para que não tenhamos a eternidade de Deus. Muitos vão ficar sem a vida eterna porque colocaram a sua vida à disposição só aqui da terra e não viveram para ver a ressurreição e nem quiseram sofrer para ver a ressurreição, não quiseram converter a Deus, não quiseram fazer nada para Deus e outra coisa, não quiseram fazer a sua natureza humana, a pecaminosa, aleluia, se santificar para ver, aleluia, o poder da ressurreição. Então por isso hoje você está aqui,
E graças a Deus que você ouviu essa palavra, um alerta de Deus, aleluia, porque você não pode perder, nem o dia que você morrer e for na terra, e nem se Jesus voltar aqui nessa noite, porque você está vindo para o culto, você está olhando para cima, você está atento, aleluia, e certamente ninguém vai tirar você, aleluia, daquilo que Deus preparou, aleluia, para você e para mim, e a igreja, o quantos amaram a Cristo, o quantos amaram a sua vida. Então nessa noite vamos encerrar em nome de Jesus, ficando de pé, aleluia, orando a Deus e glorificando a Deus, e bendizendo o Filho do Homem, e dizendo Maranata, lá vem Jesus, glorificando o Pai nesta noite. Quero colocar o louvor, coloca, irmão, aquele nenhuma condenação lá, aleluia, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito. Então Deus falou comigo, se vir muita gente na igreja, aí eu venho, mas sempre adverte, dá um alerta, o que está tirando a sua comunhão com Deus, qual é a sua visão, o que você está, aleluia, fazendo aqui na terra, semeando na carne corrupção, só sendo pecado, avareza, idolatria, e tudo isso, aleluia, um dia, aleluia, você perderá o dia menor que Deus preparou para a igreja, a vida eterna. Então é maravilhosa essa palavra. Já pensou o dia que você subir transformado? Provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente tem que ouvir acusações do vil tentador, lembranças de um passado vem, nos querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que querem da gente acreditar, e quase parando sem possível a gente ler a palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, pois Ele não se lembrava. Eu canto a glória de Deus, nenhuma condenação há para quem glorifica Jesus, igreja. Ele morreu para te dar vida eterna. Ele morreu para que você tenha a vida eterna. Aleluia, Ele está te revestindo, aleluia, com um corpo de glória. Aleluia, revestindo do vil tentador. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Um dia eu falei, Deus, a gente sofre tanto aqui, tantas as coisas, mas Ele disse, se você parar e desistir de mim, você perde a minha salvação. Paulo escreveu que Deus preparou para o homem, nem o coração viu, nem Deus sentiu, para as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem, nos querem nos fazer parar, olhando palavras de alguém, não querem a gente acreditar, quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, pois Ele não se lembra mais.
esquina tu viu o tentador, mas nenhuma condenação há para que está em ti, querido Senhor. Uma condenação há para quem? Oh Jesus, obrigado, Senhor. Perdoa nessa noite, nós cometemos algum pecado, porque nós queremos estar com o corpo de glória, com o corpo de anjo. Se o Senhor vir nessa noite, nós queremos ser levados, porque o Senhor disse virá no tocar da trombeta, Senhor. Nos ajuda a vencer, Senhor. Ajuda a continuar, Senhor, na tua presença, como igreja, esperando o dia do Senhor. Oh, aleluia. Oh, Jesus, querido Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus, nessa noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém. Quem tiver agora a sua oferta, prepara ela aí agora. Eu vou encerrar, depois nós trazemos aqui na frente e consagramos em nome do Senhor. Que a consolação do Deus Pai, a graça de